Ei pessoal, eu sou Patrícia Neri, astróloga, taróloga, e toda semana com vocês aqui pra gente conversar um pouquinho sobre o astral da semana, né? O que os astros nos reservam entre oportunidades e desafios. A gente tá com a semana de lua crescente, muito legal. É uma semana que, depois de 2 semanas muito turbulentas, cheia de aspectos bem tensos, não que essa semana também não tenha, mas assim, é como se fosse a semana pra gente colocar ordem na bagunça que aconteceu, né? Perceber algumas coisas com mais racionalidade. É uma semana de muita lucidez, que pede transformação, pede organização e planejamento. A gente começa a semana com aspectos fortes na segunda-feira, porque a gente não tem aspectos da Lua com o planeta, mas a gente tem aspectos de planetas entre planetas, né? Que reverberam durante a semana inteira. Então a gente começa aí a semana com um Júpiter em Capricórnio fazendo uma quadratura para Marte em retrógrado em Áries. E isso traz pra gente assim, aquele excesso de autoconfiança gera negligência, né? Às vezes a gente tá muito confiante de alguma coisa e a gente acaba dando um passo maior do que nossa perna. É aquele aspecto que traz pra gente assim muitos excessos, impulsividade, imprudência. Então é pra gente ter mais calma, mais tranquilidade, não agir tanto assim no calor da emoção, né? Ter mais vamos dizer assim, prudência nas nossas atitudes, pensar antes de falar, pensar antes de agir. E não exceder os nossos próprios limites, porque quando a gente tem o Júpiter fazendo uma quadratura com Marte, independentemente de em que signos estão, a gente tende muito a exceder os nossos limites e chegar à exaustão, especialmente os nossos limites físicos, né? Fazer mais do que a gente efetivamente poderia conseguir fazer naquele dia e chega no final do dia exausto. Então tenha consciência dos seus limites e não os exceda, né? A gente tem também o mesmo Júpiter em Capricórnio fazendo um trígono com Vênus em Virgem. Então a gente tem aí 2 signos em terra, né? Trígono, que é um aspecto fluente, um aspecto bom, fluente, de via aberta, para a gente poder fazer muitas coisas no sentido de organizar-se diante da confusão que aconteceu aí nas últimas 2 semanas, vencer esses desafios da gente se planejar e ter as nossas metas alcançadas. Né? Especialmente dentro dos relacionamentos, porque a gente está falando de um signo que fala de planejamento e organização, a gente está falando de outro signo que fala de sucesso, prosperidade, né, estrutura, e a gente está falando de planetas, o Júpiter falando de expansão, de amplificação, e a Vênus de afeto, negócios também, e para os próprios relacionamentos. O que isso traz para a gente? Que a gente tem que verificar o que não está trazendo mais prazer para a gente, o que não está trazendo mais lucro pra gente, e perceber isso de uma forma muito racional e lúcida e tentar organizar isso de uma outra forma, né? Através de boas conversas, através de diálogos, através de trocas, pra gente poder conseguir organizar isso na nossa vida. Ou seja, se tem algo que não tá legal, faça alguma coisa, se organize de uma forma para ordenar isso, né? E a Vênus fala de amor, fala de afeto, mas ela está num signo seletivo, né? E aí pede pra gente separar o joio do trigo. O que vale a pena e o que não mais vale a pena? No sentido de valor, né? O que isso tem valor e o que não tem mais valor, né? Porque a gente vai precisar saber disso mais à frente, porque a Vênus ainda vai fazer um aspecto positivo com Plutão e posteriormente com Saturno. Com Plutão a gente vai ter que desapegar daquilo que a gente viu que não tinha tanto valor e com Saturno a gente vai ter que reestruturar aquela situação, né? Houve um vazio, você desapegou daquilo que não tinha mais valor, então surgiu um espaço, você vai ter que construir novas estruturas. Então, para isso que serve esse primeiro aspecto, né? Para a gente poder se organizar depois daquelas turbulências que aconteceram, separar o joio do trigo de uma forma bem lúcida e bem consciente e seguir em frente para a gente poder fazer os nossos cortes e reestruturações. Depois, a gente ainda tem na segunda-feira o Urano fazendo o retrógrado em Touro, fazendo uma oposição a Mercúrio retrógrado em Escorpião. Então, aquela coisa das revelações, né? Então, dentro desse aspecto de organização, de separar joio do trigo, muita coisa vai ser revelada pra gente, especialmente com relação a nós mesmos, porque nós temos essa semana o Sol ingressando em Escorpião, né? Então o Sol somos nós, Escorpião é aquelas coisas que estão escondidas e profundas, inclusive dentro de nós mesmos, o que a gente pode trazer à tona com relação a nós mesmos, né?
para a gente poder reestruturar, para a gente poder dizer, não, isso eu não quero mais, não, isso não funciona mais, não, isso não dá mais certo. E aí a gente fazer de uma forma diferente, que é o que o Urano retrógrado em Touro pede pra gente, né? Se não tá funcionando, se não tá dando certo, faça de uma forma diferente, ou desapegue da situação. Tá? A mente vai ficar muito cheia, a gente pode ter uma semana que a gente pode ter que se preparar para imprevistos, né? E não deixar que os imprevistos tirem o nosso chão, no sentido, não é nem tirar o nosso chão, porque o imprevisto vai acabar tirando o nosso chão, né? Mas não tirar a nossa possibilidade de adaptação com relação às coisas que podem vir a acontecer. Tá? Então, se ocorrer alguma coisa, como a gente tá uma semana meio irritada, meio nervosa e tal, com muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo e a cabeça muito cheia de coisa, pensamentos incessantes, recorrentes e etc, é bom a gente ter o pé bem cravado no chão. Quem traz isso pra gente é a Vênus fazendo um bom aspecto tanto com Júpiter como Plutão e Saturno no signo de Capricórnio. Esses aspectos positivos que Vênus faz, ela ancora a gente no chão, né? Deixa a gente com o pé bem no chão. Então, não tomar atitudes maiores do que a gente possa se comprometer, pensar bem nos relacionamentos e de uma forma pragmática, separar isso eu quero, isso eu não quero. E depois você tem que tomar uma atitude com relação àquilo, mas uma atitude ponderada, baseada em responsabilidade no que você vai falar, com o que você vai fazer, né? Não achar que você pode sair fazendo tudo, porque não é bem assim. As coisas às vezes não acontecem como a gente planejava ou queria, mas podem também acontecer de uma forma melhor do que a gente desejava. Então a gente tem que estar aberto para essas coisas, para que elas possam acontecer na vida da gente. Os aspectos na semana, é bom a gente fazer um parênteses aqui, eles aparecem com mais força quando a gente tem alguma questão para ser resolvida, né? E aí eles agem em cima daquela questão. Então, se tem algum desgaste, alguma situação que te incomoda, especialmente nas questões de relacionamentos, de sociedade, de parcerias e também nos seus negócios, né? Como você investe seu dinheiro, investe seu tempo e até o seu próprio amor no seu relacionamento, essas coisas têm que ser revistas e revistas de um ponto de vista muito maduro, e sabendo o que você vai fazer logo após, né? De forma planejada. Então, se você toma uma atitude, se você quer falar alguma coisa, pensa antes, não vá nessa ânsia de querer resolver as coisas, né? Nós estamos com Marte retrógrado, né? Fazendo um aspecto de obstáculo com Júpiter, então isso pode ficar muito amplificado, uma vontade de querer resolver tudo rápido, né? De qualquer forma, de qualquer jeito, e não vai dar certo. Então quem está segurando a gente essa semana é Vênus fazendo bons aspectos com todos esses planetas aí no signo de Capricórnio. Aí nós temos ainda, uma coisa importante que a gente tem que falar com relação a Mercúrio fazendo oposição a Urano, é que é possível mudar de ideia. Você não tem que ficar preso numa ideia do passado, né? Ou a escolhas do passado. Você pode mudar de ideia, escolher caminhos diferentes porque se você às vezes permanecer na mesma ideia, no mesmo caminho, você não renova a sua vida. Então é preciso renovar e você tem essa oportunidade de mudar de ideia essa semana de uma forma responsável, planejada e organizada, tá bom? A gente tem depois o Plutão fazendo um trígono com a Vênus na quarta-feira, né? O Plutão em Capricórnio e a Vênus em Virgem, que eu já falei, que é a questão de você perceber o que vale a pena, o que não vale, o que pode ficar, o que deve ir, depois que você já fez a seleção, né? Separou o joio do trigo, sabendo aquilo que tem valor ou não na sua vida, e aí você dá um basta, e se eu quero, e se eu não quero, e se eu vou continuar, não, aquela relação realmente não vale a pena, mas tudo de uma forma muito racional, o que é muito legal, porque o signo de Capricórnio e o signo de Virgem, eles têm, vamos dizer assim, a nota emocional deles é baixa, não é uma questão de... a razão sempre está acima da emoção, né? E isso é muito bom, porque aí você faz escolhas mais conscientes do que você realmente quer deixar na sua vida e o que você precisa deixar ir. Especialmente porque essa Vênus também, no final de semana, fez oposição a Netuno. Então a gente viu alguns castelos de areia que a gente precisava desapegar e que a gente não estava, que a gente estava investindo naquilo que não fazia o menor sentido, né? Então a gente tem que persistir aí nesse caminho de desapego e seguir em frente, tá bom? A gente tem o Sol ingressando no signo de Escorpião no dia 22 às 19h59 e é uma energia que a gente vai sentir que vai mudar, porque o signo de Libra, que era o signo onde o Sol está agora, né? E está até a quinta-feira,
trazia muita leveza, né, pra gente, apesar do trânsito do Sol em Libra não ter sido muito tranquilo. Mas é uma energia que traz do fundo as coisas que nós precisamos melhorar em nós mesmos, né? Aquelas energias que a gente precisa desapegar, o que a gente não pode continuar investindo na nossa vida e que a gente precisa melhorar. Esclarecer algumas coisas da gente mesmo, né? Porque o Sol é luz. E é como se a gente levasse uma tocha, né, de luz para dentro de um quarto escuro. E aí a gente consegue ver as coisas que a gente não fez direito, as coisas que nós não gostamos em nós mesmos. É um pouco, assim, não é ruim, é um pouco... É uma energia mais difícil, mais densa, mais complexa? Sim, porque o signo de Escorpião é um signo assim. Mas é importante, porque em alguma época do ano a gente precisa fazer essa limpeza interna, né? Com maior clareza, que aí é a questão do Sol passando por ali. E a gente tem Mercúrio também em Escorpião, que vai encontrar com esse Sol, porque ele está retrógrado, no signo de Escorpião. Então, tipo assim, a mente vai estar muito lúcida, só não vai ver quem não quer os próprios problemas, os próprios fantasmas e tudo que a gente precisa transformar na gente mesmo, que às vezes a gente fica procrastinando, não, eu não vou cuidar disso agora, até iniciar uma terapia para poder resolver alguns medos, algumas inseguranças, alguns bloqueios que a pessoa possa vir a ter, né? E aí a gente toma consciência disso de uma forma muito lúcida e vai em frente com esse processo de transformação. A gente tem, na sexta-feira, o Sol fazendo uma quadratura com a Lua, formando a Lua crescente. O Sol transitando por Escorpião e a Lua Aquário. O Escorpião traz aquela ideia da transformação diante daquilo que vem à tona, né? Do que é revelado para nós mesmos diante das coisas que vêm de fora e também das coisas que vêm de dentro. A Lua em Aquário é aquela Lua que revoluciona, que fala, olha só, é preciso mudar, é preciso às vezes dar uma guinada de 180 graus na sua vida, né? Então tenha coragem para poder fazer isso, apesar de todas as situações, sair da zona de conforto não ser uma coisa muito agradável, porque dói, porque é complicado, né? Mas tenha disposição a fazer diferente, porque vai ser melhor para você. E às vezes esses toques podem vir da parte externa, de coisas, situações, pessoas que dão toques na gente e que a gente pode vir a descobrir coisas interessantes sobre a gente que precisam realmente ser transmutadas. A gente tem a Vênus, né, o Saturno fazendo um trígono, Saturno em Capricórnio fazendo um trígono com Vênus em Virgem no sábado, o que fecha aquele ciclo que eu falei. A Vênus vem separando o joio do trigo para ver o que vale a pena ficar, o que não, o que tem valor ou não, o que me dá prazer, o que me satisfaz. Depois você tenta desapegar daquilo que você verificou que já não faz mais tanto sentido em sua vida, abre espaço para o novo, e aí quando você abre espaço para o novo com essa Lua crescente, né, que acontece aí, que o desafio é abrir espaço para o novo, a gente tem esse Saturno estruturando a Vênus aí, estruturando os relacionamentos em novas bases, com novos compromissos, com novos comprometimentos, mas tudo de uma forma bem organizada, bem ordenada. Isso traz pra gente a ideia de que depois, como eu falei antes, do caos e da confusão e do que você teve que se desapegar e que foi dolorido, e aí agora com esse aspecto aí a gente fecha a semana trazendo uma informação positiva no sentido de que as coisas podem sempre ser reestruturadas em novas bases, em bases mais sólidas, mais verdadeiras e que tenham mais a ver com a sua essência, né? O Sol faz uma conjunção com Mercúrio no domingo no signo de Escorpião, que é aquela história da tochinha, né? Que vai lá na mente lúcida e vê tudo que precisa ser transformado na nossa vida, que a gente precisa desapegar, que a gente precisa jogar fora, que a gente precisa melhorar e que a gente precisa transformar em nós mesmos. Tá bom? Quem não tá inscrito no canal, se inscreve. Aqui tá a bolinha para poder clicar. O meu contato tá aqui. O site é www.astrolumine.com.br. Que todos vocês tenham uma semana maravilhosa e fiquem com Deus. Quem quiser entrar em contato comigo para mapa astral e consultas de tarô, será uma honra. Uma semana iluminada para todo mundo, tá bom? Tchau, tchau.